Um jovem de 18 anos tenta assassinato e é jogado na prisão. Mas neste centro de detenção juvenil brutal, ele começa um negócio limpando neve para os outros. 301. Aquecendo sapatos no inverno. 101. Agindo como um cão para as pessoas. 201. Ele se esforça tanto por sua amada de infância, Diana. Por ela, precisa juntar mais dinheiro, pois sofreu muita violência desde criança. Seu pai, um gangster, batia nele todos os dias. Mesmo quando estava completamente exausto, o pai o obrigava a ficar de pé e a apanhar. Mas apesar de tudo, ele nunca perdeu a esperança na vida, pois assim que terminasse a escola, poderia honrar a promessa, deixar esta cidade e se mudar para Seul, juntos, para iniciar uma nova vida. Um dia, ao chegar em casa, encontrou Diana caída na sala, coberta de hematomas. O agressor era seu próprio pai. Sem dizer uma palavra, ele pegou um vaso. Quando voltou a si, suas mãos já estavam cobertas de sangue. Seu pai ficou em estado vegetativo. Segundo o médico, as chances de ele acordar eram extremamente pequenas. Ele pensou que, por ter sofrido violência doméstica diariamente, o juiz levaria isso em conta e decidiria de forma diferente. Mas ao ouvir o veredito, ficou chocado. 3 anos de prisão por tentativa de homicídio. Diana lhe disse: "Comporte-se lá dentro e tente sair mais cedo. Não se esqueça da nossa promessa de ir para Seul juntos." Causar problemas na prisão estenderia sua pena, mas bom comportamento poderia reduzi-la. Hoje, ele trabalha duro para ganhar dinheiro como de costume. O chefe da cela tem uma ideia divertida: usar Chase Young como alvo humano. Acerte o nariz dele e ganhe 501. O líder é o chefe da cela, Sullivan, cumprindo 2 anos por agressão sexual. Assim que Sullivan puxa o estilingue, mirando em Chase, o elástico de repente se rompe, e a moeda em sua mão cai direto no buraco do vaso sanitário. Chase pensa que pode escapar dessa aprovação e ganhar facilmente os 501. Mas Sullivan diz que é muito fácil. Se ele realmente quer aquela moeda de 501, terá que pegá-la com a boca. Os outros presos caem na gargalhada porque alguém teve diarreia ontem, mas Chase não hesita. Ele enfia a cabeça lá e pega a moeda de 501 com a boca. Por Diana, ele não se importa nem um pouco com sua dignidade. Ele sente que 3 anos não é tanto tempo, basta aguentar um pouco e passará rápido. Todos os dias, apenas olhar a foto com Diana lhe dá uma inexplicável sensação de felicidade. Nesse instante, a porta da cela desliza com um rangido e uma figura de aparência feroz entra. Os outros presos tremem de medo ao vê-lo. Este homem é Marcus, que assassinou 7 pessoas seguidas e foi sentenciado a 20 anos, o máximo pela lei juvenil. Chase fica atordoado e completamente paralisado. Sullivan não se importa com nada disso. Quem entra nesta cela deve seguir suas ordens. Quando você vem pra cá, é melhor aprender a ser um cão. Mas Marcus não lhe mostra respeito algum. Ele imediatamente se vira, não querendo nada com ele. Sullivan balança o punho e avança sobre ele, e Marcus se vira, pronto para se defender. Mas Chase nota algo. Alguém que matou 7 pessoas é claramente diferente dos outros. Como alguém que sobreviveu sob o punho do pai desde a infância não entenderia essa situação? Mas Marcus leva um soco forte no rosto de Sullivan. Não importa o quanto Sullivan o bata, Marcus não mostra a intenção de revidar. Os outros ficam chocados com essa cena. Esse cara é só um fraco, um inútil. Todos os dias depois disso, Marcus sofre bullying constante. Não importa o quanto apanhe, ele se recusa a fazer qualquer trabalho físico. Graças a ele, Chase e os outros são poupados de surras. Naquela noite, Marcus é espancado até a exaustão, mas ainda não se submete. Chase não consegue entender. Você não pode simplesmente bajulá-lo, não importa o quanto o odeie, ele é o rei aqui. Se você realmente não pode lutar, apenas se submeta. Isso tornará sua vida mais fácil. Mas Marcus não quer ouvir seu conselho. Ele se vira e vai dormir. No dia seguinte, Diana planeja levar alguns lanches para Chase. Mas ao atravessar um semáforo, a tragédia acontece. Um guarda da solitária entrega essa notícia a Chase. Ao ouvir a notícia, ele fica completamente devastado. Diana se foi e sua vida perdeu todo o sentido. Depois disso, ele fica atordoado e sem vida, incapaz de reunir energia para qualquer coisa. Sullivan ainda não notou nada de errado. Ele ainda está gritando com Chase por não ter limpado o vaso sanitário. Ele caminha em direção a Chase, xingando apenas para encontrá-lo olhando fixamente para a foto dos dois em sua mão. Segundo os outros presos, houve um acidente de carro perto da prisão e a vítima era a namorada desse garoto. Sullivan arranca a foto de sua mão. Olhando para o rosto fofo de Diana na foto, ele faz um barulho perturbador. Uma garota tão jovem e bonita, que pena que está morta. Alguém quer esta foto? Lance inicial, 101. Ou talvez não, posso levá-la para a cama esta noite e apreciá-la sozinho. Chase permanece em silêncio a princípio, então lentamente se levanta e caminha atrás de Sullivan. Marcus observa e não consegue deixar de reagir, pois ele se lembra vagamente de algo que Chase disse enquanto trabalhavam juntos. Chase disse que seu pai era, na verdade, o braço direito de um gangster, e a violência era rotina para ele. Não importa o que acontecesse, eu tinha que aguentar, afinal, ele foi quem me deu a vida. Mas houve uma vez que não pude me conter, e foi quando ele tocou na minha amiga. Chase desfere um soco no rosto de Sullivan. Os outros capangas ficam chocados, e nem Sullivan consegue acreditar que esse garoto magricela tenha tanta força. De repente, todos avançam, mas Chase permanece calmo e composto. Embora fosse frequentemente espancado pelo pai, ele aprendeu a lutar por causa disso. Sullivan, espancado até perder os sentidos, ajoelha-se e implora por misericórdia. Você não precisa de dinheiro? Eu te dou o que quiser, tudo! Mas Chase diz: isso parece bom, mas minha razão para sair daqui, minha razão para suportar a humilhação e dinheiro, eu não preciso de nada disso mais.
Quando os guardas descobrem a confusão e entram na cela, todos ficam chocados. Este garoto magricela derrubou 5 ou 6 brutamontes musculosos sozinho. A cela inteira parece uma zona de guerra infernal. Nem o guarda-chefe consegue acreditar que o tímido e obediente Chase tenha tal capacidade. Chase apenas diz friamente: sim, é isso mesmo, eu fiz tudo. Depois disso, Chase é enviado para a solitária. Tendo perdido seu propósito na vida, ele olha para a foto dele e de Diana o dia todo, incapaz de aceitar que ela realmente o deixou. Ele lentamente recorda todas as memórias de antes. Quanto mais pensa, mais absurdo parece. Então, ele soca a parede do quarto. Ele se culpa terrivelmente. Se ao menos eu tivesse me contido naquele dia e não tivesse atacado meu pai. Se ao menos as leis deste mundo fossem mais humanas. Se ao menos o veredito tivesse sido justo o suficiente. Ou se ele não estivesse neste lugar maldito. Diana não teria vindo visitá-lo, e aquela tragédia não teria acontecido. Ela ainda estaria vivendo feliz agora? Sangue de sua mão goteja lentamente no chão. Tendo perdido toda a vontade de viver, ele derrama lágrimas inconscientemente. Um guarda do lado de fora da janela tenta confortá-lo. Mesmo que o mundo esteja cheio de infortúnios, você não pode perder a vontade de viver. Acima de tudo, viver é o que mais importa. Você não comeu nada por dias. Acalme-se e pense nisso. O espírito dela não gostaria de vê-lo destruindo seu corpo assim. Você ainda tem um caminho a percorrer, não tem? Com isso, ele cai de joelhos, impotente, e depois de soluçar incontrolavelmente diz: me desculpe. Enquanto isso, na cafeteria da prisão, todos estão conversando. Na cela de Sullivan, apareceu um cara realmente perigoso. O nome dele é Chase Young. Ele espancou Sullivan e sua gangue tão feio que estão na UTI. Depois foi mandado para a solitária. Aparentemente, o chefe da cela zombou da namorada dele, aquele garoto enlouqueceu e não mostrou piedade. Parece que aquela cela precisa de um novo chefe, quem será que vai assumir a posição? De repente, alguém aparece atrás deles e esmaga o rosto do falastrão na mesa, declarando: que bobagem vocês estão falando enquanto eu estou fora? Isso parece interessante, contem comigo. O recém-chegado é Tyler Park, membro do Sindicato do Dragão Celestial. Vendo o cara preso à sua bandeja de comida, todos ficam assustados e imediatamente concordam. Estávamos apenas conversando casualmente, não vai acontecer de novo. Então Tyler questiona o falastrão. Qual é o nome daquele cara? Tremendo todo, ele finalmente diz que o nome é Chase Young. Tyler não faz mais perguntas, apenas diz que anotou o nome. Uma semana depois, Chase é liberado da solitária. O guarda o lembra. Sullivan e sua gangue ainda estão no hospital. Não cause mais problemas quando sair. Estamos te liberando mais cedo, considerando sua situação. Comporte-se. Então ele retorna à sua cela designada. Lembre-se, as pessoas nesta sala são todos capangas de Sullivan, exceto Marcus. Todos os outros são seus subordinados. Ele espera que eles retaliem, mas em vez disso, todos o tratam com respeito, mostrando-lhe apenas preocupação. Marcus percebe algo com isso. Na escola, as pessoas competem por talento, histórico familiar, aparência e notas. Mas neste violento centro de detenção juvenil, a força é tudo. Durante o tempo livre no pátio, no dia seguinte, Chase encontra Marcus dizendo que há algo que ele não entende. Naquela época, por que você fez aquilo? Porque naquele dia, eu realmente queria matar Sullivan, mas você estendeu a mão e me impediu. Por que você fez isso? Você matou 7 pessoas para acabar aqui. Que razão você poderia ter para me impedir? Marcus recorda suas mãos ensanguentadas naquele dia. A sala de aula ao anoitecer, sangue espalhado por toda a parte, todas as 7 pessoas presentes mortas por sua mão, e ele impotente para encarar o olhar dos outros. Assim que ele está prestes a explicar, Tyler Parker aparece diante deles. Ele olha para Chase com desprezo. Você parece muito mais fraco que eu. Como conseguiu vencer Sullivan? Quer dizer, Sullivan não era grande coisa, mas perder para um moleque como você? Por que você não se submete? Está tentando se tornar o chefe da cela? Mas Chase não mostra interesse. Não interprete demais. Tyler fica momentaneamente atordoado, então suas veias saltam de raiva. Você é realmente arrogante. Deixe-me te ensinar onde um moleque como você deve se colocar. Como um excelente cão leal, você deve servir seu mestre adequadamente. Nesse instante, um guarda passa. Chase espera que ele faça algo, mas o guarda se afasta sem olhar para trás, como se não fosse da sua conta. Porque aqui, os chefes de cela podem usar a manutenção da ordem como desculpa para atacar, e os guardas não reagem. Essa é a regra neste centro de detenção. Você pode revidar, assim como fez com Sullivan. Por que você não está revidando? Bater em você assim não tem graça nenhuma. Tyler revela sua tatuagem de manga inteira, e essa tatuagem é o símbolo do Sindicato do Dragão Celestial. Chase olha fixamente, mas quando a vê, isso acende completamente sua raiva interior. Ele já viu essa tatuagem centenas de vezes. É idêntica à de seu pai. Um dragão azul assustador com o caractere Paracel no centro. Tyler não parece perceber a gravidade da situação. Ele ainda está resmungando provocações. Sua namoradinha realmente escolheu o cara errado, terminando com um lixo como você, que desperdício de... Chase pergunta lentamente. Se você ousar, diga isso de novo. Então ele pisa no rosto de Tyler e começa a revidar. Quando Tyler já havia sofrido tal humilhação, assim que ele está prestes a xingar, Chase pisa forte em sua cabeça, ele enfatiza novamente. Eu realmente odeio os olhos daquele dragão. Todos no centro de detenção explodem em caos. Esse cara é um psicopata completo, acabou de sair da solitária e imediatamente causa essa enorme confusão. Tyler jaz quase sem vida a seus pés, o rosto coberto de marcas da cerca de arame, sangue jorrando de dentro, e os músculos de seu braço completamente rasgados, o sangue incapaz de circular, fazendo com que Chase olhe para a cena diante dele sem qualquer hesitação. Qualquer um que insulte Diana deve ser punido de acordo. Pouco depois, uma buzina soa pelo pátio. O tempo de exercício acabou, todos voltem para suas celas. E neste centro de detenção hermeticamente fechado, um homem observa tudo o que acontece no pátio.
O diretor Cross está recebendo um convidado distinto. Ouvi dizer que você acabou de sair do hospital, está com boa aparência. Se precisar de algo é só pedir, forneceremos o que pudermos. Mas não sei o que o traz aqui. Quem você veio ver ou há algo importante o suficiente para trazê-lo aqui pessoalmente? Enquanto isso, todos os presos voltaram para suas celas. Os companheiros de cela de Chase estão todos tensos. Estando no mesmo espaço com uma pessoa tão feroz e brutal, eles nem ousam respirar alto. Até Marcos consegue sentir aquela aura fria e sombria. Embora sejam os olhos de uma pessoa viva, eles carregam o vazio dos mortos. Nesse instante, um guarda do lado de fora grita para a sala. Set Sion Noensov Chase Young. Saia, você tem uma visita? Ele fica atordoado ao ouvir isso. Como é possível? Quem poderia estar vindo me ver? Ele sempre esteve sozinho. Sua mãe fugiu quando ele era jovem, ele não tinha amigos por causa da identidade de seu pai, e Diana morreu naquele acidente. Logicamente falando, não há ninguém próximo a ele neste mundo. Mas, ao seguir o guarda, ele descobre que estão indo para o escritório do diretor. Ele não consegue entender, não tem nenhuma conexão com o diretor. No momento em que a porta se abre, a raiva surge instantaneamente nele. Fragmentos de memória dispersos continuam a piscar em sua mente. O visitante é seu pai, Victor Young, o homem que ele espancou até um estado vegetativo. Ele cumprimenta Chase energicamente. Seu coração dispara. Seu cérebro não consegue processar por que isso está acontecendo. O diretor Cross vem explicar. Não há necessidade de tanta surpresa. Não faz muito tempo, seu pai acordou milagrosamente. Esta é uma bênção do céu que seu pai pudesse estar são e salvo. Mas Chase lembra claramente do médico dizendo que as chances de ele acordar eram extremamente baixas. Caso contrário, com a tecnologia médica atual, ele talvez nunca mais se movesse, a menos que um milagre realmente acontecesse. Victor sente-se profundamente gratificado e lentamente fala com seu filho. Eu simplesmente não podia acreditar. Depois de me dedicar à organização, quem tentaria me matar? A pessoa que espancou Victor Young a este estado não foi um inimigo ou a polícia, foi meu próprio filho. Quando abri os olhos no hospital e soube disso, fiquei verdadeiramente feliz. Você ouviu direito, porque só assim você é verdadeiramente o filho de Victor Young. Como um pai não pensaria em seu filho? Por que você acha que eu te batia todos os dias? Isso é amor, filho. Não há nada que eu, como pai, não faria por você. Eu não tive escolha. Eu tive que matá-la. Acontece que o acidente de trânsito quando Diana atravessou a rua foi todo orquestrado por Victor. Diana não morreu no local. Ela ainda estava respirando. Mas Victor observou friamente de lado e disse a ela: Diana, você não consegue entender o que um pai pode fazer por seu filho. Você disse naquela época que um pai como eu é pior do que não ter pai nenhum, porque do começo ao fim você era uma órfã sem pais. Victor originalmente pensou que Chase era apenas um fraco e um covarde de nascença, por isso escolheu métodos extremos para treiná-lo. Mas naquele dia, quando Chase resistiu ao pai pela primeira vez e atacou tão violentamente, Victor finalmente entendeu. Aquela garota era a chave de Chase. Para despertar a besta dentro dele, Victor matou Diana a qualquer custo. Ouvindo toda a história, Chase não consegue mais conter sua raiva. O diretor está completamente atordoado. Chase avança instantaneamente sobre o pai. Ele quer esmagar Victor completamente agora. Nesse instante, eletricidade crepitante rompe ao redor dele. Um guarda ao lado do diretor dispara instantaneamente a arma de choque. Chase é imediatamente atingido por dezenas de milhares de volts. Não importa o quão forte seja seu corpo, ele não consegue resistir a isso. O diretor Cross suspira levemente. Se algo acontecer a esta figura importante aqui, ele perderá sua posição. Mesmo sob este choque elétrico, os olhos de Chase permanecem fixos em Victor. Mas Victor lhe diz: quer me matar? Ótimo, eu te direi como. Há vários membros da organização neste centro de detenção. Embora tenham acabado de fazer suas tatuagens do Sindicato do Dragão Celestial, com o tempo, eles se tornarão pilares da empresa. Você precisa provar que é mais forte que todos eles, e então assumir o controle deste centro de detenção conhecido por sua violência. Depois disso, ganhe o reconhecimento da organização e suba mais alto passo a passo. Um dia, torne-se um homem que possa me derrubar. Então me supere, o segundo em comando. Enfrente o dragão no auge e reivindique o Sindicato do Dragão Celestial. Realize o que eu, seu pai, não pude em minha vida. Minha vida existe para você. Então ele ordena ao diretor Cross: cuide do meu filho. O diretor concorda respeitosamente, mas de repente, Chase força sua vontade e arranca os fios da arma de choque. Ele não se importa em chegar ao topo ou com o Sindicato do Dragão Celestial. Ele deve matar Victor agora, mas quando avança, um homem aparece instantaneamente ao seu lado e prende a cabeça de Chase no chão. Os olhos do outro guarda se arregalam. Quando ele apareceu, o homem restringe as mãos de Chase e diz: peço desculpas, jovem mestre. Por favor, perdoe minha grosseria. Meu trabalho é servir o chefe. No entanto, Chase luta com todas as suas forças. O homem fica chocado. Este jovem garoto consegue realmente resistir à força do capitão de ação do Sindicato do Dragão Celestial apenas com as pernas. Victor o admoesta, dizendo: olhe claramente a situação ao seu redor. Você não entende. Do jeito que você está agora, não consegue nem se aproximar de mim. Ações imprudentes só piorarão as coisas. A única maneira de me matar exige que você primeiro controle esta prisão e construa sua força. É nisso que você deveria estar pensando agora. Quando tiver crescido forte o suficiente, venha diante de mim e me mate, meu filho lamentável. Eu continuarei avançando, ansioso para te encontrar novamente naquele dia. Ele apenas disse ao diretor: cuide do meu filho. E os guardas da prisão seguem cada um de seus comandos, atendendo a qualquer pedido. Ele se lembra vagamente de Victor lhe dizendo que a única maneira de matá-lo é controlar esta prisão. Por vingança, ele deve fazer todos se submeterem a ele a qualquer custo. Mas atualmente preso em uma cela de mal 10 metros quadrados, por onde ele sequer começa. Nesse instante, um garoto careca reclama: a comida da prisão é só vegetal todo dia, nenhum pedaço de carne. Seria bom ter barriga de porco grelhada ou pizza ou algo assim. Chase parece ter uma ideia. Ele encontra um guarda e pede delivery. Cerveja, churrasco, lagosta, pizza, frango frito, pipoca. Os outros presos ficam espantados. O cérebro desse cara não está funcionando direito. Ele realmente ousa dizer isso a um guarda na prisão.
No entanto, em pouco tempo, todo tipo de delivery chega à cela deles. Sua teoria é confirmada. Todos os guardas o tratarão de forma diferente por causa das palavras de Victor. Em seguida, ele precisa testar passo a passo qual é o limite de tolerância desta prisão para ele. Por vingança, ele deve usar tudo o que tem, até mesmo sua identidade como filho de Victor, sem hesitação. Nesse instante, enquanto todos comem com gosto, apenas Marcos se mantém afastado. Ele teve uma expressão sombria o dia todo, sem desejo de se comunicar. Porque antes disso, Marcos estava fazendo trabalhos em madeira como de costume. Suas mãos e pés são particularmente ágeis. Ele rapidamente termina a carga de trabalho do dia. Um guarda lhe diz que ele pode terminar o trabalho mais cedo, os outros trabalhadores ficam extremamente insatisfeitos. Por que ele consegue terminar tão cedo? Matar 7 pessoas te dá tratamento especial, mas ele age como um inútil. Nesse instante, um jovem carregando uma caixa de ferramentas chega, e ele descobre um rosto familiar aparecendo diante dele. Marcos também parece sentir a presença do recém-chegado e olha em sua direção. O jovem joga a caixa de ferramentas em direção a Marcos. Um parafuso rola até os pés de Marcos. Quando ele o vê, o terror aparece instantaneamente em seu rosto. Então é você mesmo, o mundo é realmente pequeno. Não te vejo desde a formatura do ensino fundamental. Marcos. O recém-chegado é Ethan Lee, preso aqui por roubo e incêndio criminoso. Ao ver Ethan, a expressão de Marcos torna-se extremamente anormal. Ele recorda o passado. 11 anos atrás, Ethan e Marcos eram amigos muito próximos. Seu maior passatempo era colecionar espécimes de animais e pregá-los em tábuas com pregos. Mas Marcos não tinha interesse nisso, de forma alguma. Ele achava mariposas e borboletas especialmente nojentas. Até os colegas de Ethan fofocavam sobre ele, sempre coletando cadáveres de insetos. É realmente nauseante. Eles até zombavam dele. Você está coletando insetos para comê-los? É porque não tem dinheiro para comida? Precisa comer insetos para obter proteína? Marcos, como o primeiro bom amigo de Ethan, interveio prontamente para parar o bullying escolar. Quando ouviram Marcos, o presidente da turma, todos pararam para evitar perder créditos. O excelente aluno Marcos era frequentemente convidado para atividades esportivas extracurriculares. Enquanto Ethan, que gostava de colecionar insetos, não era intimidado, mas estava constantemente isolado. Depois disso, os dois se afastaram e foram designados para classes diferentes quando avançaram. Marcos só ouvia falar dele por outras pessoas. Aparentemente, Ethan tem sido alvo de valentões ultimamente. Ele até o viu sendo espancado por várias pessoas. Mesmo hoje foi a mesma coisa. Ele foi levado para um armazém abandonado fora da escola. Ao ouvir isso, Marcos correu imediatamente. Ele tinha que salvar seu velho amigo. Chegou ao armazém sem fôlego. Abrindo a porta, viu grupos de bandidos lá dentro, mas Ethan não estava em lugar nenhum. Nesse instante, Ethan apareceu atrás de Marcos. Ele empurrou Marcos para dentro de uma caixa de madeira e a trancou por fora, acompanhado por uma voz atrás dele dizendo: "Coleta de insetos bem-sucedida." Marcos percebe que algo está muito errado. Acontece que ao longo desses anos, Ethan se tornou bem diferente de antes. Ele estava trabalhando com aqueles bandidos o tempo todo, mas mesmo depois de todos esses anos, ele ainda não mudou seu hábito de martelar pregos. Mas o que ele gosta de colecionar agora não são mais animais, são humanos. Marcos sofreu uma tortura terrível naquela caixa. Qualquer leve movimento trazia uma dor lancinante dos pregos. Ethan estava anormalmente excitado com isso. Os gemidos agonizantes de seu velho amigo lhe traziam prazer. A caixa já estava cheia de buracos de pregos, mas mesmo assim, Ethan não tinha a intenção de parar. Ao encontrá-lo novamente, Marcos segura firmemente um pedaço de pau na mão. Enfrentando esse psicopata, ele está cheio de vigilância. O guarda sente que a atmosfera não está certa e ordena que terminem o trabalho e voltem para suas celas imediatamente. Ethan não ousa resistir abertamente. Depois que o guarda vê Ethan sair, Marcos finalmente baixa a guarda, apenas para descobrir que há um prego no pedaço de pau. Ferido. No dia seguinte, Chase encontra Marcos. Ele percebe o comportamento incomum de Marcos e está prestes a perguntar sobre isso quando não há ninguém por perto, quando de repente vê uma enorme caixa de ferramentas balançando em direção a Marcos por trás, e todos os pregos da caixa de ferramentas caem sobre Marcos. A pessoa é seu amigo de infância, Ethan Lee, e ele dá a desculpa de que suas mãos escorregaram. O trauma de infância faz Marcos tremer todo, ele só consegue rugir para encobrir seu medo. Mas Ethan não se intimida, ele declara: "O que você vai fazer a respeito?" No entanto, neste momento, vários homens grandes aparecem atrás dele. Estes são os apoiadores para quem Ethan está fazendo o trabalho sujo agora. Eles afirmam: "Este cara é realmente seu subordinado? Não conseguimos perceber de jeito nenhum. Ele está claramente te encarando." Ethan mostra uma expressão sinistra. "Como assim? Ele é bem famoso em nossa área. Meu Marcos tem se arrastado diante de mim desde a infância. Você esqueceu todas aquelas memórias de infância? Ou isso te lembra de certas coisas?" Acontece que a razão de Ethan para fazer isso é apenas para se gabar. Nesta prisão onde a força é tudo, para se tornar superior você precisa de credenciais. Obviamente, um assassino que matou 7 pessoas, se ele é seu subordinado, isso demonstra melhor seu status superior. Ethan explora o trauma de infância de Marcos para forçá-lo a se tornar seu lacaio. Vendo Marcos tremendo todo, todos acreditam que Ethan está atacando enquanto o ferro está quente. Ele pega um punhado de pregos e os joga no rosto de Marcos, mas Marcos de repente agarra a mão de Ethan. "Quer que eu te ensine a matar uma pessoa?" Vendo a expressão severa de Marcos, até Ethan Lee se sente intimidado. Afinal, Marcos é um cara implacável e cruel. Diante da multidão barulhenta, os guardas intervêm para detê-los, ordenando que todos voltem para suas celas. Provocado por Marcos, Ethan Lee fica completamente humilhado. Sem outra escolha, ele sai furioso. Os outros detentos esperavam assistir a um bom espetáculo, mas não podem simplesmente ignorar as ordens dos guardas. Então o assunto termina abruptamente. Chase e Marcos continuam com suas tarefas designadas para o dia. Quando terminam, voltam para sua pequena
cela de mal 100 pés quadrados. Chase fala primeiro agradecendo a Marcus, mas Marcus não entende. Por que ele está de repente agradecendo? Acontece que mais cedo, por causa do que aconteceu com Sullivan, Marcus calmamente impediu Chase. Se não fosse por ele, Chase teria sangue nas mãos e apodreceria na prisão por mais 10 anos. Mas ele tem uma razão pela qual deve deixar esta prisão: matar o assassino de Diana. E essa pessoa é seu próprio pai, o executor da flor dupla do Sindicato do Dragão Celestial. Mas Marcus se lembra claramente de Chase ter mencionado antes que seu pai havia se tornado um vegetal. Chase não sabe como explicar isso a Marcus. É uma longa história, mas de qualquer forma, ele agradece a Marcus por impedi-lo de estender sua sentença. Depois disso, um guarda encontra Marcus dizendo que ele precisa sair para algo urgente. Ele atribui a Marcus a tarefa de limpar o armazém e diz para ele trancar a porta quando terminar. Depois disso, Marcus será recompensado com tempo livre. Com isso, o guarda deixa Marcus sozinho para lidar com essa bagunça. Para Marcus, quanto mais tempo livre, melhor. Isso ajudará a encurtar sua sentença. Nesse instante, ele avista uma mariposa na mesa. Vê-la o lembra de Ethan Lee, e ele não consegue deixar de se perguntar por que Ethan se tornou assim. No entanto, Ethan Lee aparece de repente no armazém. Ele pega a mariposa e continua dizendo: ambos são insetos, todos amam borboletas, mas acham mariposas nojentas. Assim como naquela época, você era tão popular, enquanto eu era rejeitado por todos. E é tudo por sua causa. Marcus está atordoado. O que ele quer dizer com "é tudo por causa dele"? O que ele fez de errado? Ethan Lee afirma que a bondade de Marcus era apenas superficial, que ele estava na verdade se distanciando o tempo todo, encobrindo sua traição. No fundo você me via como uma mariposa nojenta, enquanto você se tornou a borboleta que todos amavam. Ser traído pelo seu melhor amigo, ninguém mais pode entender esse sentimento. Cada dia era um inferno naquela época. Você é quem me fez assim. Mas quando ouvi uma notícia, perdi completamente a cabeça. Marcus, o aluno modelo e presidente da turma, matou 7 pessoas com as próprias mãos. Pode até um aluno nota A se tornar um louco assim? O corpo inteiro de Marcus treme. Ele nunca teve a intenção de se distanciar de Ethan Lee, mas Ethan, com sua mente estreita, se afastou cada vez mais do caminho certo e cometeu o ato cruel de trancá-lo naquela caixa. E o futuro outrora brilhante de Marcus se transformou em 20 anos atrás das grades. Mas Ethan Lee não se importa. Ele afirma que isso ainda não acabou. 2 homens grandes aparecem de repente atrás de Marcus e o seguram firmemente. Ethan diz friamente a Marcus que desta vez ele não deixará seu espécime de inseto voar tão facilmente. Virando-se, Marcus vê uma caixa de metal enferrujada diante deles. Diante desta caixa de ferro, Marcus recorda o trauma de infância. Ele continua recuando, mas contra o empurrão de 2 homens grandes, ele está impotente. Ethan Lee fica ainda mais enlouquecido. Observando seu espécime ser enfiado na caixa de ferro, ele não hesita por um segundo e pessoalmente bate a porta de ferro. E desta vez, ele a tranca firmemente com correntes. Ele declara: esta é uma mansão de luxo que preparei só pra você. Lá dentro, Marcus bate freneticamente na caixa. Sofrendo de claustrofobia, ele começa a suar frio. Mas o que acontece a seguir o choca ainda mais. Insetos continuam rastejando pelas pernas de sua calça, vindo de baixo. Baratas, centopeias e outras criaturas preenchem toda a caixa de ferro. Um arrepio percorre os pés de Marcus direto até o topo de sua cabeça, mas mesmo assim, Marcus logo se força a permanecer. Ele conhece bem esse psicopata Ethan Lee. Quanto mais ele grita, mais Ethan se excita, e pior será o abuso, exatamente como Marcus suspeitava. Quando a caixa fica em silêncio, Ethan Lee fica pasmo. Mas, em vez disso, ele mostra uma expressão ainda mais sinistra. Ele planeja fazer Marcus gritar sem parar até que suas cordas vocais se rompam. Enquanto isso, de volta ao bloco de celas, os detentos estão conversando. Alguém pergunta onde Marcus esteve. Ninguém o vê há um tempo. Outro responde que um guarda o chamou para o armazém de marcenaria. Ao ouvir isso, Chase imediatamente sente que algo está errado e se levanta lentamente. Ele então vai direto para a porta da cela e chama o guarda. Os outros companheiros de cela pensam que o chefe da cela vai pedir ao guarda para encomendar comida para outra festa, mas para surpresa deles, Chase calmamente diz a ele: abra esta porta da cela. Os companheiros de cela estão todos atônitos. Isso é uma prisão, não um resort de férias. O guarda está impotente diante disso. Afinal, Chase é o filho daquele homem aterrorizante. Momentos depois, Chase aparece diante de todos. Os outros nem sequer perceberam ainda. Como esse garoto anda sem fazer barulho, apenas aparecendo do nada? Chase pergunta friamente a eles: então, o que exatamente vocês planejam fazer? Como vão fazê-lo gritar? Ele então imediatamente agarra o ombro de um homem. É assim que vocês vão fazê-lo gritar? No entanto, quando Chase manda o homem voando com um simples chute, Ethan Lee e os outros ficam chocados. Esse garoto tem habilidades. Dentro da caixa, Marcus ouve uma voz: estou aqui para pagar minha dívida. Nunca devo favores a ninguém. Assim que eu lidar com esse bastardo, estaremos quites. No entanto, um dos homens grandes percebe: então você é Chase Young, o punk que tem causado um grande alvoroço nesta instalação ultimamente. Parece que você não tem respeito pelos mais velhos. Ethan Lee finalmente entende. Esse garoto estava sempre por perto de Marcus. Dada a situação, ele é seu bom amigo? Não seja ridículo. Você não está aqui para salvar Marcus por algum senso de lealdade, está? Ele é um rato famoso, mas o homem grande ao lado dele não se importa, já que alguém se entregou para entretenimento. Não importa quem ele seja, ele só precisa apanhar, só tem que ter cuidado para não quebrá-lo muito rápido. Antes que ele possa terminar, Chase executa uma queda e joga o homem grande no chão. Vendo o homem grande imóvel, Chase diz friamente: um cara tão grande, mas nada de especial. Ethan Lee, observando por perto, fica completamente atordoado. Quem diabos é esse garoto? Chase se vira para olhar a caixa de ferro à sua frente. Vendo um comportamento tão doentio, ele não consegue deixar de comentar: isso é realmente demais. Esse cara não tem absolutamente nenhum limite. Ethan Lee tem uma visão diferente. Demais? Você sabe como ele me tratou? Por causa desse delator, minha infância foi cheia de sofrimento extremo. E ele fingiu ser meu único amigo quando na verdade estava apenas encenando.
Você não acha que ficar ao lado dele vai acabar bem pra você, acha? Nesse instante, o homem grande atrás já se recuperou. Ele trava o braço em volta do pescoço de Chase. Acontece que a divagação de Ethan Lee era toda uma preparação para este momento, para fazer Chase baixar a guarda. Com quase 2 metros de altura, ele tem controle absoluto desta posição. Combinado com seus braços grossos, ser pego assim não é brincadeira. Mesmo que Chase queira se libertar, um mata-leão é realmente problemático. Chase imediatamente agarra seus dedos e os dobra para trás. No entanto, neste momento, Ethan Lee saca uma lâmina e a enfia diretamente no lado de Chase. Ele já tinha ouvido falar de Chase Young antes. Se ele não for para matar, será ele quem sofrerá. A dor da ferida abdominal, combinada com a privação de oxigênio do mata-leão, é suficiente para controlar todos os seus movimentos. Justo quando parece que ele será torturado até a morte, quem diria que Marcus aparece atrás do homem grande e enrola a corrente de ferro firmemente em sua garganta. Ethan Lee está chocado. Ele não estava trancado na caixa de ferro? Como ele saiu? Acontece que, agora mesmo, o chute de Chase dobrou a caixa, o que lhes permitiu escapar da situação. Livre de restrições, Chase não hesita por um segundo. Ele imediatamente chuta Ethan Lee para o chão. Enquanto isso, Marcus aperta a corrente com toda a sua força. Mesmo enquanto a corrente corta suas próprias mãos, ele não ousa soltar. Ele sabe que mostrar misericórdia aos outros é crueldade consigo mesmo. Logo depois, a força do homem grande diminui gradualmente. Finalmente, ele desaba diante de Marcus. Marcus ofega por ar, então imediatamente se vira para olhar para Ethan Lee. Por causa desse canalha, ele agora tem mais uma morte em suas mãos. Vendo isso, Ethan entra em pânico e imediatamente grita que ele é a vítima, que foi por causa de Marcus que ele fez tudo isso. Isso deveria ser considerado legítima defesa. Por todos os direitos, ele não fez nada de errado. Ao ouvir isso, Marcus fica ainda mais enfurecido. Afinal, ele perdeu 20 anos de liberdade. Vendo Marcus assim, Ethan Lee está morrendo de medo. Ele rapidamente cai de joelhos, implorando por misericórdia, batendo a cabeça no chão repetidamente. Agora, Ethan Lee é como um cão espancado, disposto a fazer qualquer coisa para sobreviver. No entanto, Marcus permanece impassível e friamente diz a Ethan Lee: "Suas delírios egoístas arruinaram minha vida. Isso é um fato. Com 7 vidas em minhas mãos, imaginei 10.000 maneiras de me vingar. Mas agora, vendo você assim, não te odeio mais. Porque éramos amigos muito bons." Ao ouvir isso, Ethan Lee se sente ainda mais humilhado. "Pare de brincadeira, estou apenas esperando a minha hora. Em breve encontrarei uma maneira de fazer você pagar." Assim que ele está pensando em como se vingar em seguida, Chase o chuta para o chão, e ele instantaneamente perde a consciência. Chase afirma que Marcus pode se conter, mas ele não vai. Não pense que você pode sair impune de esfaqueá-lo. Depois de resolver a situação e apenas começar a relaxar, uma onda de dor atinge Chase, fazendo-o cambalear instavelmente. Marcus não diz muito, apenas 2 palavras: "Obrigado." É o suficiente para fortalecer o vínculo deles. Mas de repente, os olhos de Chase se arregalam. Uma figura formidável aparece silenciosamente diante deles. Ele parece ter um grande problema com Ethan Lee. Ele imediatamente soca o rosto dele. Embora Ethan Lee já esteja inconsciente, o homem continua levantando seus punhos maciços, batendo em sua cabeça repetidamente. Mesmo enquanto o sangue espirra por toda parte, ele não mostra nenhum sinal de parar. Chase e Marcus olham arregalados. De onde veio esse psicopata? Somente quando Ethan Lee realmente para de respirar, ele para relutantemente. Mas esse tipo de pessoa realmente tem uma obsessão particular por limpeza. Ele acredita que o sangue contém toneladas de bactérias e tê-lo espirrado no rosto o deixa insuportavelmente coçando. Ele agarra as roupas de Chase sem outra razão, a não ser simplesmente querer limpar o sangue de Ethan Lee. Ele até olha diretamente para Chase perguntando se ele limpou tudo. Chase não tem ideia do que está acontecendo. O que esse cara quer? Mas de repente, ele olha intensamente para a placa de número de Chase, murmurando loucamente: 7199, 7199, então você é o 7199. Ele então imediatamente tenta atacar Chase. Felizmente, neste momento, os guardas retornam bem a tempo de parar o tumulto. Isso permite que Chase escape do desastre. Lutar contra esse cara com um corpo ferido definitivamente não valeria a pena. No dia seguinte, durante o tempo livre no pátio, todos os companheiros de cela seguem Chase como subordinados seguindo seu chefe. Chase se sente confuso. Nada aconteceu. Então, por que eles o estão cercando assim? Um deles diz que todos viram quão capaz Chase é. Enquanto o seguirem, não serão intimidados. A pessoa que fala é o companheiro de cela de Chase, chamado Nate, porque neste pátio você mostrou a todos o que pode fazer e sua identidade é suficiente para intimidá-los a todos. Mas Chase não tem tempo para jogar jogos de poder com eles, ele ainda precisa encontrar membros do Sindicato do Dragão Celestial. Todos eles têm dragões azuis bordados com flores vermelhas tatuados neles, conhecidos como dragões de flor vermelha. Ele observa todos no pátio, procurando por qualquer vestígio dessa tatuagem. Nate parece sentir algo. Ele diz: "Você continua observando tudo ao seu redor. Você está procurando por algo?" "Não sou uma pessoa famosa, mas sou muito bom em coletar informações." Chase não recusa. Se Nate puder ajudá-lo a encontrar essas pessoas, seria perfeito. Depois disso, Nate participa de várias atividades em todos os lugares para ajudar Chase a encontrar pistas relevantes, porque ele quer se tornar o braço direito de Chase. Hoje, enquanto estão arando o solo para plantar, Nate acidentalmente joga a terra no rosto de alguém. Essa pessoa é o gemofóbico que Chase encontrou antes. Nate está horrorizado. O que ele fez? Ele provocou alguém com problemas mentais. O homem explode em fúria, saliva voando por toda parte. Vendo isso, Nate só consegue pedir desculpas repetidamente, alegando que vai limpá-lo e desinfetá-lo. Mas quem diria? O homem borrifa diretamente pesticida no rosto de Nate. Em um instante, Nate solta um grito agonizante. Nem mesmo a água suja no chão importa mais enquanto ele lava freneticamente os olhos. Neste momento, o homem pergunta algo. "O cara com o número 70199 está na sua cela?"
Você pode me fazer um favor? Sinto que ele não é tão limpo. Quero ajudar a desinfetá-lo. Você pode levar isso pra ele. Depois disso, Chase está fazendo flexões em sua cela. Quando Nate retorna e o vê, ele imediatamente começa a bajulá-lo. Ele afirma que após o exercício, você precisa se hidratar prontamente para uma melhor recuperação. Quando Chase pega o copo, ele percebe que este líquido roxo não parece suco de uva de forma alguma. É claramente inseticida. Ele o bebe sem hesitação. Depois de beber, ele até o elogia. Esta é a bebida refrescante perfeita para o tempo quente. Vendo isso, Nate fica completamente atordoado. Ele derramou do frasco de pesticida. Como Chase pode beber um copo inteiro de pesticida e agir tão calmamente? Acontece que Chase notou que algo estava errado antes. Ele esvaziou o pesticida de antemão e o substituiu por suco de verdade. Ele sabe muito bem que, a menos que Nate estivesse sendo coagido, ele não teria coragem de fazer isso. E a razão pela qual ele está fazendo isso é porque ele quer que todos nesta cela se ajudem sem mentiras. Nate fica chocado com um chefe de cela tão magnânimo, mas ele tem uma pergunta enterrada em seu coração. Ao cair da noite, as pessoas na cela estão arrumando suas camas, preparando-se para dormir, mas Chase está usando papel e caneta para desenhar o padrão da tatuagem do dragão celestial. Nate se aproxima e puxa a conversa perguntando o que é esse padrão. Chase não evita a pergunta e explica. Este é um dragão azul, bordado com flores vermelhas, chamado Dragão da Flor Vermelha. Quero encontrar pessoas escondidas nesta instalação que tenham esta tatuagem em seus corpos. Você não tem mais nada a dizer? Nate pergunta hesitantemente. Durante o dia, por que você fez aquilo? Ações como as suas podem facilmente sair pela culatra. Por que confiar nos outros tão facilmente? No entanto, Chase acredita que pessoas que são boas em enganar os outros são, na verdade, pessoas muito inteligentes. Pessoas inteligentes não fazem inimigos em todos os lugares, elas também não usarão mentiras para ganhar sua confiança. Ser seu inimigo é uma coisa muito estúpida. Vou deixar isso passar por enquanto. Mas se houver uma próxima vez, não será tão simples. Com isso, Nate congela no lugar. Ele olha para o padrão da tatuagem do dragão celestial no chão, imerso em pensamentos. No dia seguinte, os guardas reúnem todos porque o departamento judicial virá para uma inspeção. Então todos têm que participar de uma limpeza completa. Mas um enorme rugido vem de um dos banheiros. Nate fica ali tremendo. O que o espera é uma enxurrada de xingamentos raivosos. Você prometeu encontrar uma chance de envenená-lo. Por que está dizendo que não ousa fazer isso agora? Nate gagueja, incapaz de dar uma resposta clara. Já que você não vai fazer isso, então terá que suportar a dor dele. Deixe-me limpar completamente essas bactérias imundas do seu corpo. Por onde devo começar? Pela boca? Pelos intestinos? Ou pelo ânus? Neste momento, Nate está aterrorizado, quando Chase virá salvá-lo. Nesse instante, uma voz para o homem. Pare de brincar com aquele mictório. É absolutamente imundo, assim como você é uma coisa tão suja. Acontece que mais cedo, enquanto Chase limpava, Nate o encontrou, afirmando que precisava confessar algo. Alguém o ameaçou para que encontrasse uma chance de envenenar Chase. Mas depois de pensar a noite toda, ele percebeu que, como ser humano, não pode ser coagido assim. Ele não vai ceder diante de ameaças. Ele quer ficar do lado de Chase. Mesmo que ele possa se machucar por causa daquele homem, ele vai recusá-lo agora. E mais uma coisa, aquele desenho pelo qual você é obcecado, a tatuagem do dragão de flor vermelha, parece que a pessoa que me ameaça tem esse padrão no corpo. Então Nate mostra uma expressão sinistra e se afasta sem olhar para trás. E foi por isso que Chase veio procurar. Tendo acabado de se aliviar, Chase sacode a água das mãos. Ele se vira e corre até o gemofóbico, limpando as mãos nas roupas do homem. O homem com gemofobia extrema explode instantaneamente de raiva, xingando. O que diabos você está fazendo, seu desgraçado? 7.199, vou te despedaçar, sua boca realmente fede. Alguém que ameaça outros pra me matar realmente tem aquela maldita tatuagem. Então posso ir com tudo em você sem me conter. Mas antes disso, me fale sobre o dragão de flor vermelha. Mas ele não responde, apenas continua pensando em como é nojento deitar no chão do banheiro. Ele então levanta os punhos e ataca Chase. Mas diante de socos tão poderosos, Chase permanece calmo. Com um golpe casual, ele bloqueia o ataque. Para ele, isso parece nada mais do que brincadeira de criança. Nate, observando tudo isso de perto, está exultante, pensando que realmente escolheu a pessoa certa para seguir. Mas o paciente com toque, deitado no chão, permanece inabalável, sem revelar nenhuma informação. Chase não tem escolha a não ser mergulhar os dedos no mictório. Embora ele também esteja relutante se isso fará esse cara falar, ele fica feliz em obedecer. Ele lentamente estende sua mão coberta de urina em direção à boca do germofóbico. Essa ação o faz recordar eventos passados. Acontece que ele costumava ser uma estrela em ascensão do MMA. Sua técnica característica era usar as pernas para apertar o abdômen do oponente, cortando o oxigênio. Mas ele frequentemente usava táticas sujas. Para evitar que seu oponente desistisse, ele segurava as mãos deles, forçando-os a desmaiar. No entanto, um dia seu oponente não conseguiu suportar a pressão letal. A técnica deixou o oponente enjoado e ele vomitou diretamente no germofóbico. Ainda mais irônico é que essa estrela de luta trapaceira tinha uma fraqueza fatal que nenhum lutador deveria ter, uma obsessão extrema por limpeza. Até o próprio suor do treino o enojava. A primeira coisa que ele fazia depois do treino era sempre tomar banho. Quando abriu seu armário no vestiário, descobriu que estava cheio de lixo. E atrás dele apareceu um lutador que ele havia derrotado anteriormente. O homem prendeu o germofóbico no chão, incapaz de acreditar que tal escória pudesse se tornar uma estrela em ascensão. Eu o prendo facilmente, e ele não consegue se mover de jeito nenhum. Vencer lutas com táticas sujas não o torna um verdadeiro lutador. Ele agarra com força os músculos da mandíbula do germofóbico, tentando abrir sua boca e forçá-lo a comer lixo, mas ao ver coisas tão imundas, o germofóbico morde tão forte que suas gengivas sangram. Em vez de abrir a boca, ele libera um potencial ilimitado e vira seu atacante. Assim como Chase agora, ele prende Chase firmemente no chão, usando técnicas aprendidas no octógono. O germofóbico ruge de fúria. Você ousa se aproximar de mim com algo tão imundo. Usarei minhas técnicas para quebrar suas costelas. Vamos ver se seu peito é mais forte ou se minhas pernas são mais poderosas.
Nate, escondido e observando por trás, entra em pânico levemente. Chase não vai perder assim, vai? Se ele realmente perder, Nate estará acabado. Mas, para sua surpresa, Chase começa a rir. Chase está pensando naquele homem de antes. Seu pai nunca o segurou gentilmente como um filho. Em vez disso, havia estrangulamentos mata-leão que pareciam montanhas e quase quebraram sua coluna várias vezes, ensinando-o a lutar de verdade. Então, este nível não é nada digno de menção. Como eu poderia esquecer aquelas memórias de quase morte? Graças a ele, aprendi a lutar em qualquer situação. Esse tipo de brincadeira de criança é tão simples quanto fazer xixi. Quer tentar e ver se meu abdômen explode primeiro ou se sua coluna quebra primeiro? O que é isso? Você está me implorando por misericórdia? Quer que eu o solte? Que pena. Eu nunca aprendi a fazer isso. Depois disso, enquanto todos ainda estão limpando, uma cena horrível aparece no banheiro masculino. Kevin está amarrado por Chase e Nate. Com um mictório amarrado sobre a boca, não importa como o interroguem, o germofóbico ainda não revela nada. Sem escolha, Chase lentamente desabotoa seu cinto. Parece que não sou muito bom em tortura. Não tem jeito, já que você ama tanto ser limpo. Vamos tentar este método. Talvez esta fonte quente faça você se lembrar de algo, ou até mesmo o faça falar. Todos no Sindicato do Dragão Celestial devem fazer uma tatuagem, o Dragão de Flor Vermelha. Essa tatuagem tem um significado único. O dragão representa poder e força. A flor simboliza vitalidade e vida. Não importa quão bela e vibrante a flor floresça, ela eventualmente murchará. A razão pela qual uma organização criminosa tão massiva aceita menores sem poder é porque eles estão procurando pela próxima geração. Sementes que podem crescer e se tornar árvores imponentes, essas pessoas têm um potencial que os adultos não têm. Mas o potencial depende do ambiente e das experiências. Quando o Sindicato do Dragão Celestial recruta talento cedo, eles os nutrem e treinam na estufa da organização. Apenas sementes que crescem em condições adversas podem florescer em flores deslumbrantes e, gradualmente, se transformar em dragões prontos para voar. Isso é o que Kevin revela, quando está prestes a ser forçado a beber urina. O segredo dos dragões de flor vermelha vazando em desespero. Ele não é um membro de alto escalão, então sabe muito pouco. Isso faz Chase recordar seu pai. Victor o espancava inúmeras vezes todos os dias. Mesmo quando derrubado, ele tinha que se levantar. Esse método de treinamento aterrorizante e cruel era para me fazer florescer mais rápido e crescer mais forte do que qualquer outra pessoa. Em vez disso, Kevin não consegue entender. Por que você está perguntando sobre minha organização? Você quer se juntar ao Sindicato do Dragão Celestial ou está planejando desafiá-lo? Se eu fosse você, fugiria com o rabo entre as pernas em vez de fazer algo tão estúpido. Essas palavras fazem as veias de Chase saltarem de raiva. Ele avança e agarra na garganta de Kevin. Depois disso, a limpeza continua. Chase trabalha duro esfregando o chão, mas se encontra um ponto que não quer limpar. Nate se ajoelha sobre um joelho e lhe entrega uma garrafa de alvejante. Ele diz sinceramente obrigado. De agora em diante, sou seu homem. Graças a você por cuidar do germofóbico, finalmente posso dormir em paz. Você tem procurado a organização terrorista Dragão Celestial. Por que você precisa encontrá-los? Muitas pessoas na instalação têm tatuagens. Encontrar a tatuagem específica do dragão de flor vermelha não é fácil. Até agora você encontrou duas pessoas. Elas têm algo em comum? Essa pergunta desperta algo em Chase. Pensando cuidadosamente, ele percebe que as duas pessoas que ele derrubou eram líderes de cela. Isso significa que se eu encontrar o líder de cada cela, posso realmente encontrar pessoas com tatuagens de dragão de flor vermelha, mas Nate diz que não precisa ser tão complicado. Na próxima semana, haverá uma reunião que apenas os chefes de cela podem participar, chamada Assembleia do Dia. É um encontro trimestral que reúne todos os líderes de cela para fortalecer seus relacionamentos. Mas essa é apenas a história oficial. Na verdade, é uma reunião ilegal nesta instalação, chamada Conselho Ilegal. É aprovado pelo diretor Cross. Eles não são apenas simples valentões locais. Ouvi dizer que sua escala é comparável a uma organização criminosa massiva. Eles estão envolvidos em todos os tipos de atividades criminosas sujas. Todos os líderes de cela estarão lá. Você pode encontrá-los todos lá. Uma semana depois, a Assembleia do Dia acontece conforme o programado. Todos os líderes chegam à sala. Um homem de cabelos brancos fala primeiro. Tyler Park e o germofóbico foram ambos espancados, certo? Ouvi dizer que foi um tal de Chase Young. Parece que sim. Tudo isso parece estranho. Eu adoraria enfrentar aquele cão de caça. Não sejam tão agressivos. Todos controlem seus temperamentos. Enquanto eles estão fazendo barulho, a porta se abre. Chase pega uma pá perto da porta. Eu tive tanto trabalho, mas encontrar todos vocês acaba sendo tão fácil. Essa cena atordoa todos os presentes. Esse garoto ousa ser tão arrogante sozinho, mas Chase diz calmamente: vou lidar com todos vocês, sem deixar um único. Vamos começar. No entanto, um homem permanece calmo. Eu recuso seu pedido. Você usa a manutenção da ordem como desculpa, acreditando que os líderes da organização usarão violência. Parece que você age com tal crença, mas você ignorou a parte mais importante. Houve razões para derrotar aquelas 3 pessoas recentemente. Elas aceitaram os desafios que você lhes lançou. Nós geralmente chamamos isso de justificativa dupla. Mas eu sou diferente, não há benefício em mim, e nenhuma razão legítima para responder a esta luta que você está começando. Se você insistir em dar socos imprudentemente e perturbar a ordem na instalação, os outros líderes de cela não o deixarão sair vivo. Mesmo assim, você ainda planeja atacar. Chase congela no lugar e não continua sua ação. Ele percebe que este homem está certo. Se ele agir imprudentemente, esqueça os outros líderes de cela o visando. Se ele pode sequer sair daqui em segurança é questionável. Esse comportamento impensado só fará com que todos na instalação se voltem contra ele. A chance de sair daqui ileso diminuirá muito, sem falar em controlar este lugar. Isso vai contra seu objetivo original. Ele precisa pensar cuidadosamente em como lidar com as coisas de agora em diante. E até agora, ele confirmou onde estão as pessoas tatuadas. Não há necessidade de se apressar e agir precipitadamente. O homem se aproxima e pergunta: parece que este drama acabou, você não quer mais lutar. Pelo seu comportamento, você parece ter forte hostilidade em relação ao dragão celestial. Parece que você ainda não conhece seu lugar. Que garotinho lamentável. Você ainda é inexperiente. Então um homem de óculos levanta a voz e grita: todos, venham pra cá.
A assembleia começa oficialmente. Primeiro, algumas pessoas estiveram inevitavelmente ausentes. Sullivan do bloco de celas 65, Tyler Park do bloco de celas 7, Kevin o germofóbico do bloco de celas 2. Todos estão ausentes devido a lesões. E a pessoa que causou esses incidentes está aqui. Número 799, Chase Young. A partir de agora anunciamos. Você se tornou o novo líder do bloco de celas 36. Como novo chefe de cela, você tem algo a dizer? Ele observa a situação ao seu redor. Há cerca de 15 chefes de cela aqui. Isso significa que ele não só tem que enfrentar 15 pessoas formidáveis, mas também descobrir como derrubá-las todas naturalmente. Mas ele não está com pressa. Ele sente que ser apenas um pequeno chefe de cela não é importante de forma alguma. O caminho que ele precisa trilhar não se limita a isso. Oculus continua a conduzir a discussão. A renda dentro da instalação é operada pelos líderes de cela. Nós geralmente chamamos essas de lojas. Uma parte dos lucros dessas lojas vai para presentes para o diretor Cross. Neste trimestre, uma loja ainda não entregou o tributo, a operação de jogos de azar de Danny Park. Danny Park explica que esteve muito ocupado, mas definitivamente o entregará ao escritório do diretor antes que o dia termine. No entanto, Silver, atrás dele, não está satisfeito. Há um estranho rumor circulando na instalação de que os jogos e a operação de apostas são todos baseados em confiança e justiça. Mas por que as pessoas estão dizendo que os jogos são manipulados? Danny Park não lhe dá um olhar agradável, afirmando que nunca faria tal coisa. Se você encontrar uma fraude na minha operação de jogos de azar, pode cortar minha cabeça. Essas palavras ecoam na mente de Chase. Parece que ele pensou em uma maneira de romper.